Olá, pessoal. Nessa mesa redonda, nós vamos ouvir os relatos de experiências de internacionalização vivenciados por alguns dos nossos estudantes e egressos do doutorado em Genética e Biologia Molecular. Vamos começar verificando em que contexto eles realizaram as suas experiências, ou seja, qual é a orientação filosófica com que ocorre a internacionalização na UESC e quais as maneiras práticas que, no âmbito do programa de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular, temos conduzido essas ações. O primeiro referencial diz respeito ao que se entende por internacionalização universitária. Neste caso aqui, nós adotamos a definição de que a internacionalização da universidade consiste em introduzir componente internacional, intercultural e global nas atividades normais da universidade, né? No ensino, na pesquisa e na extensão. Isso é feito de tal maneira a que o ensino superior seja de melhor qualidade e que as ações desenvolvidas sejam socialmente relevantes. Para que isso ocorra, a prática deve ser orientada também segundo alguns princípios. Um deles diz respeito a que que a internacionalização seja inclusiva e cooperativa. Para que seja inclusiva, é preciso adotar práticas que incluam o maior número possível de pessoas. Uma das maneiras de fazer isso é adotar que todas as atividades devem, em princípio, buscar ser uma internacionalização em casa, isto é, que esses componentes de internacionalização sejam vinculados ao currículo ou colocados de uma maneira informal dentro da universidade ao alcance de todas as pessoas dentro de um ambiente de aprendizagem. A outra estratégia consiste em adotar técnicas, por exemplo, o aprendizado colaborativo internacional online, que é uma maneira de fazer com que turmas inteiras de uma universidade sejam associadas com a turma inteira da outra universidade, naquela mesma disciplina, e os professores ambos atuando para esse conjunto de pessoas. Enfim, esse estilo de internacionalização cooperativa gera também um espaço de convivência e interculturalidade mais democrático, uma vez que o maior número de pessoas está participando. Na universidade, a aplicação deste conceito levou a alguns importantes resultados, abrangendo os 10 passos de internacionalização preconizados aqui no referencial teórico que utilizamos para orientar a nossa prática. Um desses passos aqui, o terceiro passo, diz respeito ao reconhecimento dos procedimentos de internacionalização pela própria universidade. Nesse sentido, a UESC reconheceu, né, as principais estratégias, como, por exemplo, aqui a mobilidade estudantil, a dupla titulação, os estágios no exterior, o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, na forma de revalidação de diploma ou na forma de aproveitamento de créditos, a criação da política de internacionalização e da política linguística e o início da discussão sobre o ingresso de imigrantes na universidade. Um segundo resultado que ilustra bem a aplicação deste conceito de internacionalização colaborativa diz respeito aos esforços que fizemos para o engajamento das pessoas e a implantação de métodos e práticas proativas de internacionalização. Por exemplo, nossa interação aqui com a Organização dos Estados Americanos e com o grupo de colaboração das universidades brasileiras fizeram com que tivéssemos o ingresso de muitos estudantes estrangeiros na universidade. Por exemplo, nesse período aqui considerado, em que eu estive à frente como coordenador da Assessoria de Relações Internacionais, 82 estudantes ingressaram na UESC, sendo que 70 destes, em nível de pós-graduação, vieram para fazer o curso completo. Então, levaram seus diplomas ao final aí da realização dos cursos. E, da mesma forma, nós enviamos 140 estudantes da universidade
de graduação para realizar um semestre ou 2 na universidade parceira. No âmbito, então, agora do nosso programa de pós-graduação, nós costumamos dividir em 2 fases. Uma primeira década em que o curso realizou uma internacionalização, vamos dizer assim, mais espontânea. Nessa fase, o que nós tivemos como exemplos aqui de atividades de internacionalização? O uso do inglês em tarefas e atividades pedagógicas, como, por exemplo, uso de textos de apoio, preparação de seminários, inserções de vídeos, diálogos e desafios dentro de uma aula tipicamente em português, utilizando, então, essas ferramentas em inglês. Também a produção científica foi difundida na forma de artigos publicados em inglês, e esses artigos compuseram, então, capítulos, né, da tese na mesma língua que foi publicado, né, ou seja, em inglês. E o inglês como classificatório dos alunos no ingresso para realizar o curso. Outro grupo de atividades de internacionalização, aqui realizado nesse período, foi o de convênios e projetos colaborativos. Neste caso, tivemos alguns convênios bastante importantes, como, por exemplo, a cessão de uma pesquisadora do CIRRAD ao nosso programa por 18 anos. Ela segue colaborando conosco, e outros projetos internacionais também seguiram raciocínio semelhante a esse. Às vezes, a cessão é não por pessoas, mas por estrutura de pesquisa. Projetos em parceria direta entre pesquisadores do nosso programa e pesquisadores de outras instituições mundo afora. A realização de sabática pelos docentes que atuam neste programa e a realização do doutorado sanduíche por vários estudantes nossos. Nós, numa segunda etapa de internacionalização do programa, digamos aqui nos últimos 10 anos, nós fizemos alguns ajustes internos, como, por exemplo, a mudança de avaliação do nosso curso, da área de Ciências Agrárias 1, ou melhor, da área de Ciências Biológicas 1 para a área de Ciências Agrárias. Isso fez com que a nossa produção se encaixasse nos processos avaliativos de uma maneira mais consistente. Inclusive, o critério de internacionalização, especialmente a questão dos fatores de impacto, que tem uma valorização diferente nessas 2 áreas. 3 disciplinas dos nossos currículos de mestrado e doutorado utilizam o inglês, sendo uma delas totalmente ministrada em inglês. E a adesão do curso, né, à política linguística da universidade. Imediatamente, nós passamos a adotar o nível B1 como requisito de conclusão do curso, de modo que, além daquela classificação na etapa de ingresso, o aluno é estimulado a obter um aprimoramento, né, da sua capacidade de comunicação escrita e oral em inglês. Também passamos a admitir, num conceito de língua adicional, diversas línguas, não só o inglês, para fazer defesas de dissertação ou tese, a depender ali da possibilidade do grupo específico utilizar a língua envolvida ali na interação. Outras ações, né, inclusive algumas que a gente chama de ações cotidianas, no sentido de ir além das induções formais de apoio à internacionalização. Por exemplo, grupos de pesquisa que utilizam o inglês para fazer algumas apresentações dos alunos em reuniões específicas ou para discutir artigos. Os nossos alunos trabalhando como monitores na recepção de professores visitantes que vêm atuar no nosso programa periodicamente, realização de eventos em língua inglesa para que o aluno possa vivenciar a aplicação dessa ferramenta como maneira da discussão científica. E transformação de parcerias individuais, pesquisador-pesquisador, para o reconhecimento institucional, ou seja, transformação em convênios entre as instituições envolvidas. No caso dos nossos 27 estudantes que foram fazer doutorado sanduíche nos últimos anos, 52% deles foram financiados por projetos ou iniciativas de participação em editais dos próprios orientadores, mostrando uma predominância das buscas
vamos dizer assim, mais proativas de oportunidade para o estudante ter uma experiência internacional. E os outros 48% foram utilizando as bolsas utilizadas pela CAPES para induzir a internacionalização nos programas. Bom, de um modo geral, então, nós demonstramos que, durante o período que eu estive ali na Arinth, nós oficializamos ações espontâneas e implantamos iniciativas de internacionalização proativas. Dentro da internacionalização do programa de pós-graduação em genética e biologia molecular, ela foi, de fato, inicialmente mais espontânea, mas se tornou, na segunda década, bastante proativa e, portanto, o programa de genética é um ambiente propício para o estudante desenvolver a sua pesquisa, obter a sua qualificação neste contexto de relevância local da sua pesquisa realizada, mas com uma qualidade de reconhecimento internacional. Bom, eu agradeço pela atenção de vocês, o fato de terem permanecido conosco até agora, e não saia daí, continue conosco, porque agora virão os estudantes trazendo os relatos e as vivências de cada um deles. E, além disso, depois de cada relato, depois do conjunto de relatos, nós vamos estar aqui ao vivo para dialogar com vocês sobre essas questões. Até logo. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu me chamo Ada Reis, eu sou doutoranda do Programa de Genética e Biologia Molecular da UESC e vou fazer um breve relato sobre as minhas experiências no exterior. Aqui pela foto de capa eu já imagino que vocês já decifraram onde foi. Então fui na França, eu realizei o estágio, um intercâmbio, né, de pesquisa lá no CIRAD. O CIRAD, que é o Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento. Esse centro é um organismo francês e que tem cooperação com mais de 100 países pelo mundo, visando o desenvolvimento sustentável das regiões tropicais e mediterrâneas. O CIRAD, né, fica lá na Montpellier, né, que foi o local onde eu fiquei. É uma cidade que fica localizada no sul da França. É uma cidade com uma bela arquitetura. Essa cidade ela fica próximo ao mar Mediterrâneo e também tem um clima muito agradável. São 300 dias de sol por ano. E é uma cidade também multicultural e jovem. Mais de um terço da população é de estudantes. Então, isso faz com que haja, né, a mistura de culturas e a cidade permaneça também com aspecto jovem. Então, eu realizei o intercâmbio no período de outubro e novembro. Outubro a novembro, foram 2 meses, em 2019, com o objetivo de realizar algumas análises relacionadas ao meu trabalho de tese. Eu trabalho com genes que estão relacionados à qualidade do fruto cítrico. A minha orientadora é a doutora Fabienne Michele e a minha co-orientadora é a doutora Milena do Amaral. O meu supervisor no CIRAD foi o doutor Dominique Garcia, que é pesquisador e associado ao programa de genética da UESC. Então, tem vários processos, né, para que você possa fazer um intercâmbio desse tipo, editais internos e externos do programa. Eu participei do edital do CIRAD, como eu falei, a minha orientadora, ela é pesquisadora, na verdade pesquisadora do CIRAD e associada ao programa, então podemos fazer essa parceria. Conversamos, né, eu, minha orientadora e minha co-orientadora. Minha co-orientadora, doutora Milena, ela fez o doutorado sanduíche lá na França, então ela ficou 1 ano no CIRAD. Então, fizemos a elaboração, né, dessa proposta de trabalho e submetemos.
No momento da submissão eu não tinha o meu passaporte ainda, mas eu fui correr logo atrás, antes mesmo de saber o resultado. E depois que eu tive o resultado, eu fui preparar toda a documentação para a viagem. Eu tive 3 meses, né, para preparar a documentação, né, documentação do programa, do CIRRA, e vi outras coisas também, né, me preparar até psicologicamente para a viagem. E aí realizei, né, a viagem. Chegando lá em Montpellier, eu fui recepcionada pelo meu supervisor, Dr. Dominique. Ele me levou até o local onde eu iria ficar. Eu fui bem recepcionada lá também. E no dia seguinte fomos resolver algumas questões burocráticas no CIRRA e também no Campus France, que é o órgão francês, né, responsável pelo ensino superior. E aí logo entrei numa nova dinâmica de vida, uma nova rotina. Para mim foi fácil, né, me adaptar à cidade. Foi tranquilo, né, para ir voltar do trabalho. O transporte lá, aqui tem em azul esses bondezinhos, né, que são RAM, que anda na superfície da terra, né, nos trilhos. E tem os ônibus também, que é bem fácil, né, sair da cidade e andar na cidade. O meio de transporte público interliga tudo. Então era fácil para mim me deslocar. Em relação às experiências que eu tive no CIRRA, foi um saldo positivo. Eu tive muito aprendizado, eu pude aprender novas técnicas, eu conversei, né, com pessoas que desenvolviam pesquisas lá, diferentes, né, em linhas diferentes. Pude conhecer também um laboratório com tecnologia de ponta. E assim, tive uma boa assistência. Então, assim, o aprendizado foi muito bom. E assim, o intercâmbio foi com foco no trabalho, né? Mas eu não poderia deixar de vivenciar também a cultura do local. Como eu falei, Montpellier é uma cidade multicultural, porque tem muitas pessoas de diversas partes do mundo. Então, uma cultura assim diferente. E eu também pude ver a minha cultura lá, né? Aqui é um evento, né? Essa foto é um evento que teve e o pessoal tava tocando forró. É uma banda de brasileiros e eles cantavam forró em português, cantavam forró em francês também. Eu achei bem interessante. Eu também aproveitei bastante mesmo, a gastronomia. A França, né, que é o ícone da gastronomia, então eu pude aproveitar bastante essa parte no intercâmbio. Fui em Paris, turistei um pouquinho em Paris. Paris é uma cidade encantadora. Claro, né, que tem os seus pontos negativos também, mas é uma cidade muito bonita. Sua arquitetura, os monumentos históricos, é uma cidade belíssima mesmo. Turistei também lá em Barcelona, fui, né? A Espanha fica perto de Montpellier. E aí eu dei um pulinho lá para turistar um pouquinho. E também aproveitei para estabelecer, né, minhas relações de network, profissionalmente falando, e que é importante, né, principalmente nesse nosso meio. E também fiz contatos de amizades. Muitas pessoas que eu tenho contato até hoje. E assim, em resumo, o intercâmbio é algo que eu posso dizer que muda a nossa vida. Pelo menos para mim, né? Mudou minha vida. Sobre esse processo, estando lá, é algo que te faz crescer muito, porque
para mim, me tirou da minha zona de conforto, me colocou de frente a novos desafios e isso exigiu muito de mim. Isso nos faz crescer e é importante também porque a gente aprende coisas novas, a gente volta com uma bagagem, a gente compartilha com os nossos colegas e isso é muito interessante. E também serve de inspiração para outras pessoas. Lá eu também senti mais assim o peso não, a responsabilidade do ser pesquisador e em relação à pesquisa, lá na França, assim, eu vejo que a pesquisa, o pesquisador é muito mais valorizado. Infelizmente aqui no Brasil, falando desse momento agora que vivemos, é muito difícil, né? E assim, e a gente faz muito com pouco, mas somos brasileiros, né? Somos brasileiros e não desistimos nunca. Mas eu espero, né, que as coisas melhorem para nós. E gostaria de deixar algumas dicas. Converse com a sua equipe do projeto, você que tem interesse em fazer um intercâmbio, converse com a sua equipe do projeto, seu orientador, seu coorientador, seus colaboradores, né? Já pense nisso. Tirar o seu passaporte, porque a depender do local que você vai, você tem que ter um passaporte válido, né? Quem tem que pensar na validade. Tem que ver a validade e investir em aprender um novo idioma. No nosso meio acadêmico, é o inglês. O inglês, ele é essencial. Ele é a língua universal, digamos assim, e após vai te exigir isso. Então, invista, você que não tem um domínio básico. Mas também, em relação à minha experiência, eu falo que é interessante a gente ter um domínio básico também, conhecer um pouco do idioma oficial daquele local. Por exemplo, eu que fui para a França, francês. Quem vai para a Espanha, espanhol. E assim vai. Por quê? Isso facilita, né, a dinâmica de trabalho, a relação que a gente tem com as pessoas do trabalho e fora dali também. A gente pode aproveitar melhor as nossas experiências do intercâmbio no geral, conhecendo a língua local, porque nem todo mundo que vai estar naquele local ali vai falar um outro idioma, vai falar um idioma local. Então, se você sabe, isso facilita também. Mas que essa questão do idioma seja um incentivo, né, para a gente ir buscar aprender, porque é diferencial e a gente tem que ter o domínio básico, porque o programa, uma pós, né, vai exigir isso de você. Eu gostaria de agradecer ao curso de inverno, né, Genética e Biologia Molecular, pelo convite. As instituições, né, a UESC, ao Programa de Genética e Biologia Molecular, a CAPES e RART, Campus France, e as pessoas envolvidas também nesse processo, a minha orientadora Fabiane Michele, a minha coorientadora Helena do Moral e meu supervisor, e também ao colegiado, né, do programa, a coordenação e o colegiado, que estão sempre engajados nessa questão do intercâmbio. E obrigada. Merci. Olá, meu nome é Cássio Zago Lavinsky, eu sou doutorando do programa de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular da UESC e eu vim fazer o meu relato de viagem do período que eu passei na Dinamarca, de novembro de 2018 a novembro de 2019. Eu fiquei na Universidade de Copenhague, no Center for Macroecology, Evolution and Climate, que é o CMEC, que é uma das divisões do Museu de Zoologia da Universidade de Copenhague. Fiquei sob supervisão da professora Ruth Arrida Fonseca, e quando eu cheguei lá, o SMEC ele estava passando por umas mudanças administrativas e estava passando a integrar o Global Institute. Então, eu pude acompanhar bem de perto como que administrativamente as mudanças iam ocorrendo
e acabei me envolvendo porque a gente foi até realocado para outro laboratório, então muitas conversas aconteciam em relação à administração, em relação a financiamento, e aí isso me deu a oportunidade de perceber várias características de como a pesquisa é desenvolvida no Brasil e na Dinamarca, como a gente pode traçar um paralelo. Então, eu fiquei no Museu de Zoologia, que, né, o SMEC é uma das partes do Museu de Zoologia, não mais, agora do Globe Institute, e essa é a sala onde eu trabalhei. Eu sou bem informado, então eu não trabalho com biologia molecular no laboratório. Todo o meu trabalho é desenvolvido no computador, e essa foi a sala que eu ocupei durante todo o período que estive lá. Então, entre as várias diferenças que eu pude observar entre a Dinamarca e o Brasil, uma das que, desenvolvimento de pesquisa, uma das coisas que chama bastante atenção é como que acontece o financiamento de pesquisa lá. Porque o SMEC, ele recebe vários professores para executar pesquisa, sendo que eles não têm vínculo profissional direto com a instituição. Então, eles conseguem financiamento para desenvolver sua pesquisa e integram a equipe para que tenham uma infraestrutura para trabalhar e também para que façam parcerias com outros pesquisadores. Então, quando eu cheguei lá, quando eu fui no começo do ano, estava acontecendo a abertura de editais de financiamento de pesquisa. Então, muitos pós-docs e pesquisadores, eles estavam tendo a oportunidade de concorrer a bolsas, porque a bolsa deles estava encerrada, ou porque eles estavam no período de meio que seguro-desemprego. Assim, eles estavam exercendo uma função profissional, mas não estavam com aquele auxílio que a gente ocupacional, né? Então, eu fiquei sabendo de 2 meios de financiamento privado de pesquisa lá, porque lá financiamento de pesquisa privado acontece muito. No Brasil, a gente vê que grande parte da pesquisa é financiada pelo Estado, e 2 grandes fundações que fazem esse incentivo de pesquisa lá são a Velux Foundation, que tem o Vylum Experiment, que eles fazem ofertas de bolsa de pesquisa, oferta de projetos. Assim, você pode concorrer a financiamento vinculado a um projeto, ou então fazendo uma pesquisa de maneira individual, sem colaboração de uma equipe. Então, eles têm um foco muito grande em ecologia, meio ambiente, oftalmologia e ciências naturais de um modo geral. E eles, no ano de 2019, o total de recursos que foram distribuídos para a pesquisa foi de 192 milhões de coroas dinamarquesas. Então, é uma instituição filantrópica, eles não têm vínculos com o Estado, e além dessa instituição, o Velux Foundation, tem uma outra instituição, que é a Carlsberg Foundation, que a Carlsberg é uma cervejaria da Dinamarca. É a maior cervejaria, é uma das maiores empresas da Dinamarca, e eles têm esse comprometimento social não só de financiamento de pesquisa, mas também de cultura e de arte. Então, eles são um dos financiadores da Glyptoteca, que é um museu de arte da Dinamarca, que é muito bonito, eu visitei, e também do Museu de Zoologia. Eles têm esse comprometimento, e eu não sei dizer se esse tipo de compromisso é como acontece em algumas empresas do Brasil, que elas conseguem isenção se colaboram com
com essas atividades de ciência, de cultura, de arte, mas assim, eles dão um financiamento muito grande e, inclusive, esse ano foram aplicados 95 milhões de coroas dinamarquesas para a pesquisa com coronavírus. Então, eles também estão desenvolvendo uma vacina e estão envolvidos com esse compromisso com a saúde também, a pesquisa na área da saúde. Outra grande divergência que eu percebi na Dinamarca, no sentido profissional, é que o doutorando lá, o estudante de doutorado, ele é considerado um profissional, não é como o Brasil. Lá, o estudante ele contribui com a previdência, então, aquele tempo que ele está recebendo o seu salário, que não é a bolsa, lá é salário mesmo, né? Eles estão contando como se estivessem exercendo uma atividade profissional no Brasil. E, realmente, no CIMEC, a gente podia ver como que o doutorando ele já é considerado um profissional com bastante autonomia, porque a gente dividia o corredor com outros pesquisadores, pós-docs, professores, e era bastante interessante como os professores eles estavam tentando sempre dar oportunidade das pessoas, dos doutorandos, estarem interagindo com outros projetos também, assim. Então, apesar do período comum de doutorado lá ser de 3 anos, diferente do Brasil, que são 4, né? Eles incentivavam a interação dos estudantes com outras pesquisas, então, isso era uma coisa que me chamou bastante atenção. Eu pensei que, pelo período reduzido, eles buscariam apenas se aplicar nos seus projetos, mas não. E durante a apresentação, estou mostrando algumas imagens, né, de minha experiência lá na Dinamarca. Também eu tive a oportunidade de ir na Suécia, que é ali do lado da Dinamarca. E outra coisa interessante que eu percebi lá na Dinamarca é que no museu, no SMEC, existe um ramo de pesquisa que que eu nunca tinha ouvido falar, que é a Citizen Science, que eles fazem pesquisa de forma a trazer a população para participar da pesquisa. Então, eles desenvolvem projetos de pesquisa em que eles buscam engajar estudantes, pessoas que têm acesso a áreas rurais. Então, a pesquisa, quando ela é desenvolvida na Dinamarca, quando se trata de Citizen Science, traz esse conhecimento do que é realizado na universidade e como é a execução de ciência para pessoas que são leigas. Então, isso é uma coisa que é muito interessante e que faz com que a população entenda o que é ciência. Quando eu estava no ensino médio, por exemplo, eu não fazia ideia de como se desenvolvia um projeto de pesquisa. Na universidade, as coisas ficavam muito distantes da realidade de uma pessoa que não está lá dentro. Então, isso é uma coisa que é bastante interessante, eles fazem lá. Então, aqui é a foto dos outros doutorandos que tem aqui. Tinha uma amiga da Itália, outra holandesa, alemã, o inglês, a indiana e chinês. Então, curiosamente, a maioria dos estudantes de doutorado que estavam lá na universidade, eles não eram dinamarqueses. Tinha apenas 2 dinamarqueses que não estavam no dia que a gente foi tirar essa foto, então perderam, né? Não apareceram aqui. Então, eu gostaria de agradecer ao ESC, à CAPES, por ter dado essa oportunidade de financiar meu período lá, ao NBCGIB, que é o laboratório que eu faço parte aqui na UESC, à Universidade de Copenhague, ao SMEC, por terem me acolhido, ao Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular e ao curso de inverno de Genética e Biologia Molecular daqui da UESC. Muito obrigado. Olá a todos e a todas. Meu nome é Letícia Marosca de Vasconcelos. Eu sou ex-aluna aqui do Programa de Genética e Biologia Molecular. Eu realizei o meu doutorado no período de 2017, né, e a 2021, né, eu defendi minha tese em fevereiro deste ano. E atualmente eu sou pesquisadora associada do projeto de Serviço de Ômicas Multiusuário do Centro de Biotecnologia e Genética.
E eu vou falar um pouquinho sobre, né, compartilhar com vocês essa experiência internacional que eu tive durante o doutorado no Instituto Max Debruce Center for Molecular Medicine, né, e a coorientação, né, do professor Ramon Vidal. E o período, né, que eu fiquei, que eu realizei esse estágio no centro, né, foi um período de 2019, de 15 de outubro a 13 de dezembro. Essa foto, né, mostrando o campus, onde eu realizei, né, as análises, né, de bioinformática. Esse daqui é o Dr. Ramon Vidal, né, que me orientou nesse período, durante esse período. Ele é bioinformata, e ele realiza as análises de genética e biologia molecular, e ele pertence, né, ao grupo do Dr. Sacha Sauer. O instituto, ele trabalha, é um instituto reconhecido, muito reconhecido né, por estudar doenças humanas, como câncer, doenças respiratórias, e então o foco do instituto, né, são doenças, né, que acometem os humanos, né, a parte em relação à genética humana. O instituto, ele possui 2 campos, né, em Berlim, o MIT e o BUR, são compostos por 66 laboratórios. Eles produzem, em média, 450 papers anualmente, então a quantidade de papers, né, publicado é bem grande. Visto que a infraestrutura, né, e o pessoal técnico qualificado, né, reflete no número de publicações. Esse instituto, ele presta facilities, né, ou seja, ele presta serviços para outras empresas também. E o instituto, ele está presente no campus, né, na Universidade de Humboldt de Berlim. Então, a grande parceria entre os pesquisadores da Universidade de Berlim, bem como o Instituto. E também, próximo ao Instituto e à Universidade, o Hospital Charité. Então, essa parceria, né, do hospital, da universidade, do Instituto, na busca, né, da pesquisa estudando essas doenças, principalmente câncer. As instalações, né, as fotos mostrando aqui as instalações do campus, é um campus, né, uma arquitetura moderna, onde aqui mostrando né, no canto superior direito, mostrando os offices, onde as equipes, né, trabalham, no lado oposto, os laboratórios, proximamente, né, bem próximo onde o pessoal, né, fica trabalhando, isso facilita muito, né, é um jeito que eles organizam de trabalho, né, uma organização de trabalho deles dessa forma, sempre as equipes e ao lado, né, os laboratórios. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu fui, né, nesse tempo lá, quais foram as análises que foram feitas. Então, eu trabalho, né, durante o doutorado eu trabalhei com uma espécie arbórea daqui da região. Essa espécie, as sementes, ela produz óleo, e esse óleo é utilizado, né, na indústria de cosméticos, né, daqui, né, do Brasil, e esse óleo possui essa importância econômica. E ainda existem muitas lacunas, né, em relação às pesquisas, principalmente na área da bioquímica deste óleo, quais são as rotas bioquímicas relacionadas aos lipídios dessa espécie. Então, a minha tese, né, visou compreender, identificar quais os genes de lipídios presentes, né, nessa espécie, utilizando outras espécies modelos. Para isso, durante minha tese, foi realizada muitas análises de bioinformática. Então, essa ida, né, durante esse período no exterior, utilizando, né, essa parceria com o Ramon, que é um bioinformata, foi muito importante, porque mudou bastante a visão da minha tese, os resultados foram muito importantes, e foi foram muitos pontos positivos essa ida. Então, né, quem tem oportunidade de realizar qualquer estágio durante o período, né, é super recomendado. Durante esse período também eu participei de eventos e palestras no Instituto, também, né, relacionadas com
genética, RNA, single cell, né? Tá bastante temas variados de genética e biologia molecular. Mostrando aqui algumas fotos, né, de alguns eventos que eu participei. Também durante esse período, né, eu conheci os pontos turísticos da cidade de Berlim, que é a Berlindau, que é a catedral lá, né, uma igreja, o relógio mundial, a torre de TV, são pontos turísticos da cidade, né, bem como o portão de Brandemburgo, o parlamento alemão, e o Muro de Berlim, né, o Muro de Berlim tem uma história toda, né, da Alemanha em si, em relação ao que aconteceu, ao Holocausto. Então, a Alemanha um país carregado de histórias. Atualmente, né, recentemente, o muro, parte dele foi derrubado, e essa parte, né, que está lá como, né, memória, artistas do mundo inteiro registram sua arte neste muro, né, como uma forma de manifestação artística, bem como também, né, para a história não se repetir. Outros monumentos, né, em museu, existe um monumento aos homossexuais perseguidos, bem como o Memorial do Holocausto. Então, Berlim é uma cidade que possui muita história, né, isso foi muito enriquecedor culturalmente para mim. Bem, tive a oportunidade de conhecer o Museu de História Natural, o Zoológico de Berlim, o Aquário de Berlim. Também, né, fui a concertos musicais, ao Festival de Jazz, que é bem tradicional na cidade. E agora, né, finalizando, compartilhei um pouquinho, né, sobre as minhas experiências. Foram experiências muito enriquecedoras, pessoalmente, profissionalmente, né. Quando tiver alguma oportunidade, se prepare, né, com antecedência. Se tem interesse, retire o passaporte, faça curso de línguas, né, porque quem está envolvido com ciência, a importância do inglês, né, se puder realizar, né, fazer cursos com outra língua, também faça, investir nesse momento, né, em aprender uma nova língua, organizar, né, todos os papéis, se tem interesse, procurar editais. Então, estar preparado para essas oportunidades, né, fez com que desse certo a minha ida, e foi extremamente importante conhecer um novo país, conhecer uma nova cultura, aprender um pouquinho de uma nova língua. Foram novas descobertas, né, um enriquecimento cultural muito grande. Outro ponto também, valorizar o nosso trabalho. Nós somos brasileiros, somos capacitados para trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Não podemos desmerecer nosso trabalho, isso é importante para a gente, né? Outra coisa que eu desenvolvi foi minha independência, né? Poder viajar para outro país, conhecer outra língua, outra cultura, outras pessoas. E uma outra coisa muito importante que lá me despertou, assim, né, que eu achei muito ponto positivo, é a consciência ecológica. O país tem essa cultural, né, esses hábitos que são extremamente importantes. Um ponto negativo seria a língua, porque o alemão é bastante difícil, mas eu contornei, né, dentro do instituto, falando inglês, e um pouco complicada a língua, então esse foi um ponto negativo, mas os pontos positivos sobressaem e são inúmeros. Eu gostaria de agradecer a participação nessa mesa redonda, o convite da organização do curso de inverno, a todas as, né, as instituições que proporcionaram ao programa de genética essa internacionalização, que foi excelente, e indico a todos, quem tiver oportunidade. Muito obrigada.
Bom dia, galera. Meu nome é Jonathan Mucherino e eu venho hoje a apresentar para vocês sobre relatos e experiências internacionais de estudantes do programa de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular da UESC. E no meu caso, a experiência de um venezuelano na Bahia. Ok, o primeiro. Quem sou eu? Eu sou Jonathan Mucherino, eu sou um engenheiro florestal formado na Universidade dos Andes, na Venezuela. Isso fica em Mérida. Mérida tem neve, é um lugar muito bonito da Venezuela. Como vim eu parar aqui na Bahia, na UESC? Eu me postulei para uma bolsa com a Organização de Estados Americanos, conjuntamente com o Grupo Coimbra aqui em Brasil. Aqui podemos ver uma foto do grupo reunido. Se eu não estou mal lembrado, esta foto é no Washington e aqui vemos o professor Ronan, que se esto está destempo, mas o professor Ronan seguramente já falou para vocês e o professor é meu orientador, ok? E eu ganhei uma bolsa e vim para o Brasil, aqui na UESC, a fazer um mestrado em Genética e Biologia Molecular. A bolsa que eu ganhei foi da CAPES e o orçamento para realizar a pesquisa que eu fiz inicialmente foi fornecido por o CNPq. Ok, a primeira coisa que vou falar para você é a linguagem. A linguagem tem sido fácil e às vezes um pouco difícil. Vamos a iniciar com as coisas fáceis. As coisas fáceis são, por exemplo, o português e o espanhol estão muito perto, são muito fáceis de acompanhar, tem muitas palavras que são praticamente iguais. Então tem sido muito fácil por um lado, mas também não sempre é tão fácil. E aqui trouxe dois exemplos para você. O primeiro, a gente. Para nós que falamos espanhol, esto fica um pouco complicado, porque para nós, a gente não é nós, é vocês. Quando a gente fala a gente está falando vocês. Isso não inclui a gente, nós. Então, isso foi só um exemplo como para trazer que o tema cultural parece algo bobo e fácil, mas às vezes é um pouco complexo. Então, entender que quando vocês falam a gente, inclui você que está falando, foi uma brecha linguística bem importante de ter entendido isso. E a outra, o oxe. Eu falo brincando e não tão brincando que eu não aprendi a falar português. Eu aprendi a falar baiano mesmo, tá? Então, a primeira coisa, não tem como não falar a linguagem, ok? E sempre é bom porque é uma linguagem nova. Quando eu cheguei no Brasil, eu não sabia falar português realmente. E acho que ainda estou aprendendo, né? Espero que todos vocês estejam me entendendo. A linguagem. Outra coisa muito importante para mim tem sido o acesso a tecnologias e infraestruturas. Por exemplo, eu trouxe aqui o acesso ao CBG, o Centro de Biotecnologia e Genética da UESC, é onde fazemos nossos experimentos, nossos trabalhos de laboratório. Outro exemplo, o NBCGIV, que atualmente se chama SECAM, onde eu faço muitos dos análises que faço em sílico em computadora, faço nesse centro de computação avançada, porque eles têm supercomputadores e equipamentos lo suficientemente potentes como para poder fazer minha pesquisa. Outro exemplo, as instalações da CEPLAC, onde tem uma experiência muito grande com o cultivo de cacau, da produção dos patógenos para para fazer experimentos como o que a gente faz. Então, isto não tem sido para nada algo bobo, por assim falar. É algo muito importante mesmo ter acesso a estas infraestruturas, a estas tecnologias. Outra coisa, algo bem importante, é a interação com profissionais e suas experiências de pesquisa e ensino.
Então, por exemplo, aqui vemos o professor Ronan com as mãos em algumas plantinhas, a professora Fátima também dando aula para a gente, a senhora Senilda da CEPLAC com sua incrível experiência na produção de patógenos como Phytophthora, que é com el que eu trabalho, o professor Priminho com seus alunos, tanto de mestrado, doutorado e IC, mostrando aqui na bancada. E este ensino não é só para a gente pós-graduando, isto também é para a comunidade. Por exemplo, aqui o professor Ronan mostrando para um funcionário da fazenda onde a gente fazia ou faz colheita, como fazer cruzamento controlado de cacau. Ou aqui, por exemplo, o professor Priminho mostrando um gel de agarosa para os garotos da graduação. Então, ver o jeito que vocês brasileiros e que a UESC implementa no ensino e a disponibilidade de todos estes professores e pesquisadores de muito alto nível, para mim tem sido um grande diferencial. Ter o acesso a eles, ver como eles transmitem sua conhecimento, sua experiência. Para mim tem sido um grande diferencial mesmo, ver como eles trabalham. Outra coisa muito importante para mim tem sido as oportunidades de crescimento profissionais, além dos que já me fornece a UESC. Por exemplo, na minha formação, desde o mestrado até agora no doutorado, eu tenho visitado, não estou lembrado se são 3 ou 4 vezes, o Laboratório Nacional de Computação Científica. Tenho ido algumas vezes a cursar disciplinas especializadas lá, lei de Murphy, disciplinas especializadas em Rio de Janeiro, especificamente em Petrópolis, para fazer análisis de bioinformática, de ciências ómicas. Também fui participar em um evento muito importante, a primeira escola latino-americana de bioinformática para as ciências ómicas. Então, no meu coração, o LNCC em Petrópolis tem um cantinho bem importante na minha formação, sem deixar de lado e falar que é super importante que o programa sempre tem fornecido algum tipo de ajuda, já seja econômica, cartas de recomendação, todo para fazer que esse tipo de coisas sejam possíveis. Claro está que todo esto antes da pandemia, agora na pandemia, todo tem sido virado deste jeito, online, né? E trouxe o último exemplo de algo que eu participei e que tive a oportunidade de participar basicamente porque sou doutorando, um curso internacional de patossistemas e microbiologia com pessoal do mundo todo. Por exemplo, aqui a professora Mônica da Universidade, se eu não estou lembrando errado, ela é da Universidade de França, não lembro agora direito. O professor Bart Thomas, super patologista de uma universidade na Alemanha, a professora Hanna da SLU, que estou na Suécia, o professor Sophie Camon do Sainsbury Laboratory na UK. Se eu não formasse parte do programa de pós-graduação, eu não teria tido acesso a este tipo de curso de tão alto nível e internacional. Por exemplo, aqui trouxe um print e aqui o que vou falar não é mentira. É um professor da Suécia, sou eu, venezuelano no Brasil, é uma pessoa dos Estados Unidos, ela, se não estou mal lembrado, era do Líbano, igual que esta pessoa, da Argentina, da Suécia também, da Índia, da Espanha, um curso bem completo e internacional. E repito, tive acesso a isso por ser doutorando da UESC, ok? Então, a UESC sempre tem fomentado, e o programa de pós-graduação sempre tem fornecido e fomentado que nós, estudantes, façamos este tipo de cursos para melhorar nossa formação. E bom, como não todo é trabalho,
Também a imersão cultural faz parte do interagir do dia a dia aqui no Brasil, como minha experiência como estrangeiro, com parceiros da universidade, por exemplo, aqui o grupo Biopreada, somos los bioinformatas, por assim falar, o grupo de pesquisa do professor Ronan de marcadores moleculares, o grupo de estrangeiros latino-americanos que vimos na minha turma, os parceiros de laboratório, os parceiros da genética. Acho que, ironicamente, eu sou o único estrangeiro nessa foto. Acho mesmo. Outro grupo, outra turma de estrangeiros também, o PAEC, o EA, um grande parceiro, Edinho. Este foi, acho que, o primeiro curso de inverno que rolou quando eu cheguei no Brasil. Praia, não tem como não falar de praia, morando em Ilhéus, na Bahia, os parceiros, o grupo de Priminho. Então, a interação com os humanos também tem sido uma parte muito importante na minha estadia aqui no Brasil e, de verdade, agradeço. E, bom, é isso, galera. Graças e, bom, provavelmente vamos a falar daqui a pouco presencialmente. Bom dia, meu nome é Patrícia Gonçalves Grande. No início, eu quero agradecer o comitê organizador do curso de inverno por ter me convidado para participar desta mesa intitulada Relatos e Experiências Internacionais de Estudantes do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular da UESC, do que eu faço parte como estudante estrangeira. Eu sou da Venezuela. E como todos vocês sabem, a Venezuela é um país vizinho do Brasil, e embora ele seja bem mais pequeno do que o Brasil, ele é considerado também um dos países megadiversos do mundo. Nas imagens que aparecem agora na tela, vocês podem olhar a diversidade tanto da natureza quanto de cultura que tem a Venezuela. Não por nada, o apelido que recebe a Venezuela é justamente Terra de Graça, porque é uma terra abençoada. Eu nasci na Caracas, que é a capital do país, e fiz minha graduação na Universidade Simão Bolívar, onde eu estudei biologia. Após eu concluir a graduação, eu viajei para a Espanha, onde fiz 2 mestrados, e foi a primeira vez que eu viajei fora da Venezuela para estudar, e também foi a primeira vez que eu recebi uma bolsa de estudo. Naquele momento, a bolsa me foi concedida pela Fundação Carolina. Quando eu acabei meus mestrados lá, eu ficava com um monte de aprendizados, né? E eu queria levar eles para a Venezuela e colocar lá em prática tudo que eu tinha aprendido na Espanha. Mas a realidade muda muito rápido. E quando eu voltei para a Venezuela, a realidade do país era uma outra diferente. Então, eu quero aproveitar a oportunidade para falar brevemente do que acontece na Venezuela, porque antes da ciência está a vida, e não tem como fazer ciência se sua vida está em risco, que é uma coisa que acontece geralmente na Venezuela. Na tela você está vendo um gráfico da ACNUR com dados para final do ano 2020, ou seja, super recente. E vocês podem olhar que a Venezuela é o segundo país do mundo com maior número de deslocados e refugiados. Eu acho que só este dado pode dar uma ideia da situação tão complexa ao nível político, social e econômico que se vive lá na Venezuela. E eu justamente estou falando disto porque isto tem muita relação com a concessão de bolsas e com o que uma bolsa pode representar para uma pessoa, como estudante, né? E estudante estrangeiro. Então, neste cenário, as oportunidades de estudo, como que a bolsa que eu recebi através da Organização dos Estados Americanos, a OEA, e o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, é muito importante. A gente tem que lembrar que a educação é uma das ferramentas que permite mudar a vida das pessoas e dessa forma mudar a realidade. Então, uma oportunidade de estudo, na verdade,
no estrangeiro é muito mais do que simplesmente viajar pelo mundo e carimbar seu passaporte. Uma oportunidade de estudo se transforma, na verdade, em oportunidades de vida. E eu falo isso porque a educação, como disse Paulo Freire, não vai transformar o mundo per se, mas a educação vai mudar sim as pessoas e as pessoas podem transformar o mundo. E você até que poderia falar, nossa menina, exagerada, né? Mas na minha experiência, tanto aqui no Brasil quanto na Espanha, sendo estudante estrangeira, eu posso te falar que a internacionalização e a experiência de ganhar uma bolsa e ir para o estrangeiro e estudar é de verdade uma experiência que muda a vida das pessoas e pode mudar sim muitas realidades. Então, com base a minha experiência e o que eu tenho compartilhado com muitos colegas, não só da América Latina, sino de muitas outras regiões do mundo que eu tenho conhecido nas minhas viagens, eu fiz um pequeno resumo de 5 aspectos que eu acho que são característicos das pessoas que são estudantes estrangeiros e que são fundamentais na experiência do estudante e que mudam a nossa vida. Então, o primeiro vai ser que você tem que aprender a dizer adeus. Um estudante estrangeiro aprende a dizer adeus, mas não é um adeus simplesmente no aeroporto à sua família. Não. Você vai ter que aprender a dizer adeus à sua caixinha. Se você ganhar uma bolsa e você se transforma em um estudante estrangeiro, você precisa dizer adeus à sua caixinha, a seu cantinho. Você precisa sair de seus limites. Você tem que vencer, superar seus limites. E assim como você diz adeus, você também vai precisar dizer oi. Oi à expansão. A experiência da internacionalização, ganhar uma bolsa, ir para o estrangeiro e ser estudante estrangeiro, implica uma expansão. Você se vai expandir, sua mente vai se expandir, todo o seu ser vai expandir. Você vai aprender que existem outras realidades, outras culturas, outras línguas, outras formas de viver. Você vai aprender outras formas de ensino, outro jeito de aprendizado. Ou seja, você vai de verdade experimentar o que é a diferença e você vai ter que aprender a respeitar o outro, a diferença do outro. E isso vai a expandir sua consciência, sabe? Sua realidade, sua perspectiva da realidade e do mundo. E, além disso, o terceiro ponto eu chamei de a mochila invisível nas costas dos estudantes estrangeiros. Acho que este ponto, para compreender ele, a gente tem que ser estudante estrangeira, mas é uma característica compartilhada na maioria dos estudantes estrangeiros. E é justamente a responsabilidade, o compromisso que a gente leva nas costas como se fosse uma mochila. Porque quando a gente sai do seu país e vai a um outro lugar para estudar, a gente carrega aquela confiança das pessoas que confiaram em você. Assim, das instituições que deram a você a bolsa, da sua família, até de seu país. Porque você se transforma em um embaixador do seu país, allí onde você fosse. Então, isso é uma mochila que a gente carrega o tempo todo. É por isso que eu geralmente olho para o estudante estrangeiro e eu percebo que ele não dá o 100%, não, ele dá 1000%. E geralmente o porquê disso está justamente nesta mochila invisível que a maioria da gente não percebe que nós levamos. Mas é porque a gente leva aquela responsabilidade, aquela confiança que muitas pessoas colocaram em nós, perdão. E o quarto ponto
é que uma vez que você diz adeus à sua caixinha, você fala oi para a expansão, você se permite expandir sua consciência, sua vida, seu olhar, sua perspectiva do mundo. E você é capaz de carregar aquela mochila invisível nas suas costas, você jamais volta a ser igual. Você pode até que voltar no seu cantinho, na sua língua, na sua cultura, mas o aprendizado que você ganhou, ele chega para ficar. Ele vai ficar com você a vida toda e vai mudar sim ou sim sua realidade, porque você já é diferente da pessoa que antes de você sair da sua caixinha, de seu cantinho. E eu acho que isto pode ser a parte mais agradável de ser um estudante estrangeiro. Mas tem um quinto ponto que também eu acho super importante, que na verdade também vai modificando as nossas experiências de vida como estudante estrangeiro. E é justamente o medo. O medo é nosso interlocutor no caminho. Para ser um estudante estrangeiro, você tem que superar muitos medos. Você tem que olhar na frente do seu medo, falar com ele e superar ele. Exceto que pensar em deixar seu local, sua família, sua realidade, sua cultura dá muito medo. Mas é uma experiência super enriquecedora. E eu acho que todas as pessoas que somos assim, que foram e que somos estudantes estrangeiros, passamos por isto. E sabemos o quão importante é justamente vencer os nossos medos. E no final das contas, se vocês me perguntaram qual é que é o balanço de ser uma estudante estrangeira, eu vou te falar com toda a certeza, o balanço sempre é positivo. Sempre. Sempre o balanço vai ser positivo. E, assim, eu acho que uma frase que poderia fazer um resumo de toda a mensagem que eu quero transmitir é uma frase de Albert Einstein, que diz que uma mente que se expande jamais volta ao estado original. Então, eu acho que isso é o que acontece com nós, como estudantes estrangeiros. Uma vez que você ganha uma bolsa, que você sai da sua zona de conforto, da sua língua, da sua cultura, e você se permite expandir sua consciência, sua realidade, todo o seu ser vai expandir, e isso vai mudar sua vida. Por isso, eu quero ressaltar a importância das parcerias internacionais, porque, como já falei, uma bolsa de estudo e a experiência de ser estudante estrangeiro é muito mais do que simplesmente viajar e carimbar um passaporte e conhecer uma outra cultura. Não, uma bolsa de estudo pode representar uma oportunidade de vida para muitas pessoas. Por enquanto é isso. Muito obrigada ao UEA por ter me concedido a bolsa, ao Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras. Muito obrigada, Brasil, por ter me acolhido. Muito obrigada a vocês por terem me ouvido. E eu fico à vontade se alguém tem alguma dúvida ou alguma pergunta e eu posso responder. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Eu primeiramente quero agradecer à comissão organizadora do curso de inverno de genética pelo convite e a todos vocês pela presença. Eu sou Juliana, sou doutora pelo programa de genética e biologia molecular da UESC e hoje eu vou compartilhar com vocês minha experiência como aluna estrangeira na UESC. Eu sou do México, de um estado no sudeste do país chamado Tabasco, mais especificamente da cidade de Villahermosa. Então, como foi que eu vim parar a 7.000 quilômetros de casa? Pois bem, tudo começou no ano de 2014, graças a um convênio entre o governo do México e o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras.
o convênio foi financiado pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia do México e foi impulsado por Beatriz Paredes, que na época era embaixadora do México aqui no Brasil. O objetivo desse convênio foi estabelecer e desenvolver uma colaboração em temas de pecuária e agricultura tropicais entre Brasil e o México. E foi assim que surgiu o primeiro edital PROPAT Brasil-México, que foi divulgado nos tecnológicos do país. O edital estava dirigido a egressos de institutos tecnológicos públicos da região sul do México e oferecia uma vaga em um curso de mestrado em uma universidade brasileira, com uma bolsa de estudos. Então, por que escolhi a UESC? Então, o edital fornecia um listado de universidades que estavam aderidas na época ao Grupo Coimbra. E então, como eu sou formada em engenharia bioquímica e minha área de interesse sempre foi a biotecnologia e a genética, eu procurei programas que ofereceram essas linhas de pesquisa. Aí achei a UESC na lista, que era a única das universidades que tinha o curso de genética e biologia molecular. Aí eu fui pesquisar no site da universidade e achei uma coisa bem interessante, que todas, ou quase todas as linhas de pesquisa trabalhavam com cacau. E o estado de Tabasco, que é meu estado de origem, é o produtor de cacau lá no México. Então, eu me interessei muito pela UESC e coloquei a universidade como a primeira opção para me candidatar pela bolsa. E, felizmente, eu fui selecionada e, em agosto de 2014, eu cheguei aqui no Brasil. Eu fui super bem recebida por todos os meus colegas, professores e pelas secretárias do programa. Eu tive a sorte de ter como orientadores ao professor Ronan e ao professor Primin, que têm sido os pilares para mim na minha carreira como cientista. Então, cercada dessa grandiosa equipe de cientistas, de colegas e professores, eu comecei minha carreira de cientista aqui no Brasil. Comecei fazendo mestrado, eu trabalhei com o cacau, estudando a resposta da planta ao fungo Ceratocystis cacafunesta através de uma abordagem de proteômica comparativa. Depois do mestrado, eu continuei na mesma linha no doutorado, terminando as análises de proteômica, e a gente descobriu uma proteína que ainda não tinha sido caracterizada, que está provavelmente envolvida na resistência do cacau ao fungo Ceratocystis cacafunesta. Então, eu comecei a caracterização, a expressão heteróloga e a caracterização in silico, in vitro, daquela proteína. E foi assim que meu doutorado acabou no ano passado, em 2020. Então, eu já tinha tudo pronto para voltar para o meu país. Aí, chegou a pandemia. Então, eu fiquei aqui no Brasil, entre aspas, presa, porque os aeroportos fecharam. Eu já tinha passagem comprada, eu já estava mentalizada que ia voltar. E então, com os aeroportos fechados, o voo foi cancelado e eu fiquei aqui vários meses. Mas, felizmente, uma oportunidade maravilhosa surgiu. O professor Carlos Primio Pirovani me convidou a formar parte da equipe de pesquisadores do projeto de serviços de ômica multiusuários do Centro de Biotecnologia e Genética da UESC. E, atualmente, eu estou como responsável técnica do espectrômetro de massas e também tive a oportunidade de colaborar com alguns trabalhos de proteômica e orientar vários projetos também
da linha de proteômica e biologia de sistemas. Graças à internacionalização da UESC, eu tive a maravilhosa oportunidade de conhecer pessoas muito legais, não só brasileiras, mas também de países de toda a Latinoamérica e alguns países da Europa que chegaram aqui na UESC, como eu, para cursar em algum programa de pós-graduação, de graduação, fazendo estágio. E eu tive a oportunidade de conhecer várias culturas e eu estou super agradecida com todos meus colegas, com todos os professores que me acolheram. E assim, não tenho mais que agradecer aqui ao povo brasileiro pelo carinho e estou muito feliz. Eu realmente tive muita sorte de ficar aqui por mais um tempo. Então, muito obrigada, pessoal. Eu espero que tenham gostado e qualquer dúvida pode perguntar. Obrigada. Olá, pessoal. Eu sou o professor Carlos Priminho e eu venho falar com saudade do Francisco Alberto Amela, moçambicano, gente boa, super educado e muito gentil, que ingressou no programa em 2018, quando eu coordenava o programa. Tive o prazer de recebê-lo na UESC, juntamente com o professor Leandro. Salvo engano, a professora Fátima o pegou no aeroporto e trouxe até a UESC. E o que foi marcante, foi muito bom ter conhecido o Francisco, conhecer uma pessoa tão gentil, tão prestativa e tão educada nas tratativas com a gente. E já nos últimos tempos, perto da sua partida, eu pude ter a experiência de lidar com um indivíduo equilibrado, sereno, muito consciente da realidade e que não transferia dor ou sofrimento para ninguém. Enfrentava a sua vida com serenidade, com garra e com alegria sempre. Sempre me recebia com um sorriso no rosto, apesar de estar com dor. Esse era o Francisco Amela. Então, deixo aqui também com uma homenagem aos familiares, se chegar até eles em Moçambique, o nosso abraço. Vocês tiveram uma grande pessoa, que é Francisco Alberto Amela.